Para começar o streaming. Bom dia, meu nome é Hélio e eu vou falar para vocês sobre um assunto que muitas pessoas podem achar polêmico, o fim do computador. Afinal de contas, a gente pensa, como o fim? O computador só está espalhando, crescendo cada vez mais, a gente vê a presença cada vez mais do computador. Mas a ideia não é bem o fim do computador em matéria de o que o computador pode fazer ou pode trazer para a gente. É muito mais sobre como o computador está se transformando de algo que a gente conhece muito bem, que a gente reconhece muito bem, para algo que é completamente diferente e que muitas vezes a gente se surpreende quando alguém fala para a gente: isso aqui é um computador, ou aqui tem computador. É que, na verdade, o nosso conceito de computador, ele está atrelado a formatos, a uma ideia de máquina que está se transformando radicalmente devido a várias inovações, criações, sobre as quais a gente vai falar agora. E para que a gente falar isso? Mas isso, tudo bem, tá acontecendo, e como é que isso me afeta? Bom, nós estamos numa campus party, numa festa, num local onde a gente imagina que tem um monte de gente aqui interessada por computação, por tecnologia, e, logicamente, a gente, quando está ligado dia a dia, conectado, usando demais uma determinada tecnologia, uma ferramenta, muitas vezes a gente não percebe as transformações que estão acontecendo com ela, a não ser quando alguém dá um estalo e chama a nossa atenção e fala: olha, você já viu o que aconteceu nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos? É mais ou menos quando você não acompanha o crescimento de uma criança e quando você acompanha, né? Você, por exemplo, chega para um moleque que você não vê há 2 anos e fala: nossa, como você cresceu. Os pais que estão ali todo dia lidando com aquela criança, eles não percebem esse salto no crescimento. Para eles, a criança continua a criança que era 2 anos atrás, porque o crescimento é lento. Então a gente, quando está dia a dia lidando com computadores, com computação, com tecnologia, muitas vezes a gente não para pensar o quanto as coisas se transformaram de lá para cá. E aí, para começar essa conversa, eu vou fazer uma analogia bastante interessante para vocês. Vocês já devem ter lido na mitologia sobre o sonho de Ícaro. O sonho de Ícaro é o sonho de quê? Voar. Então, quando o homem, e aí, logicamente, mitologicamente, né, representado através de Ícaro, com o seu desejo de voar, de alcançar os céus, esse sonho, provavelmente, certamente, ele acabou se transformando em diversas tecnologias, em diversas revoluções tecnológicas e engenharias que nos permitiram realmente alcançar esse sonho, de diversas formas. Por exemplo, lá no início, há mais de 100 anos atrás, nos primeiros balões, depois na criação dos dirigíveis, depois na criação do próprio avião, até chegar, por exemplo, a um jato com 800 lugares e pode dar a volta ao mundo levando 800 pessoas. Quanta tecnologia de tudo, de mecânica, de aeronáutica, de eletrônica, de robótica, de computação, tem implantada num objeto como esse, que realiza um sonho, o sonho de voar. Mas também não é só a tecnologia envolvida num grande jato de bilhões, de milhões de dólares. O sonho de voar está no indivíduo que compra lá um paraglider, um parapente, e vai fazer o seu voo solitário ou voo duplo
porque ele quer ter o prazer de realizar esse sonho de voar num objeto bem mais simples, mas que nem por isso exige menos conhecimento de tecnologia, dos tecidos, dos materiais, de aerodinâmica, que foi necessário para se criar esse dispositivo para realizar um sonho. Então o sonho de voar, ele continua evoluindo, porque as pessoas vão criando inovações tecnológicas e permitem que você crie voos de lazer, voos de trabalho, voos para carregar cargas, medicamentos, voos de entretenimento, como por exemplo voar com um jato d'água ou voar, né, com um jetpack, né, com uma mochila, né, que tem um jato nas costas que pode te levar a lugares. A gente ainda não sabe onde vai poder chegar com isso tudo. Então, o sonho de voar, ele foi se transformando ao longo do tempo em diversas soluções para isso e para diversos objetivos diferentes. E hoje, logicamente, todo mundo conhece essas opções todas, e o voar se transformou em algo relativamente banal. Mas quando a gente olha um avião, a gente não pensa naquele sonho de voar. Então qual era o sonho de Ícaro? Era o avião? Ele imaginou um avião quando ele pensou, né, na mitologia, né, o sonho de Ícaro era criar um A380, ser o dono da Airbus? Ou o sonho era simplesmente voar? Bom, analogamente, quando a gente fala de computadores, a gente não está falando de uma máquina que foi criada porque alguém teve um sonho um dia de falar: como eu quero criar um computador. O meu sonho é juntar uma CPU, colocar lá um processador, uma placa-mãe, uma memória, um teclado, um touchscreen. Não. O sonho que levou à criação do computador, primeiramente, foi o sonho de conseguir controlar os números. A gente não começou a usar computadores para as coisas que a gente faz hoje, na maioria das vezes. Nós começamos a usar computadores, ou seja, os nossos ancestrais, as pessoas que começaram a usar os primeiros computadores, começaram porque a gente precisava fazer conta. E isso já é visto, por exemplo, nas pinturas rupestres lá das cavernas, onde você encontra que há milhares de anos o homem começou a fazer conta, colocar pauzinhos na parede para contar quantas galinhas ele tinha, qual a quantidade de comida que ele tinha para passar o inverno, qual a quantidade de animais que ele tinha para poder trocar com outra pessoa que criava aquele outro tipo de animais ou tipo de plantação. Então, esse sonho começou lá atrás, controlar e lidar com números. No começo, lógico, com uma quantidade muito limitada de números e com cálculos relativamente simples. Mas isso foi evoluindo. E essa evolução, ela não aconteceu assim agora, no século XX. Essa evolução, a necessidade de lidar com números, ela veio vindo ao longo do tempo, desde a Idade Média, desde que se começou a se trabalhar, desde a criação, logicamente, muito antes da Idade Média, desde a criação das próprias ciências matemáticas e, mais recentemente, descobertas, e aqui é só para exemplificar essa necessidade de lidar com números, descobertas arqueológicas descobriram que um mito também, de que as pirâmides do Egito tinham sido construídas por escravos. Descobriram diversas informações, anotações, que mostram que eram operários, eram funcionários que criaram as pirâmides do Egito. E não eram poucos, eram 100 mil, em determinado momento tinha 100 mil pessoas trabalhando na construção das pirâmides. Imagine fazer a folha de pagamento de 100 mil pessoas, com papiro, né, com carvão, né, sem ter um equipamento, uma máquina que calculasse. Quem fazia esses cálculos? Pessoas, cérebros. Pessoas faziam isso. Então, o sonho de controlar, de administrar números, foi o que levou a diversas evoluções, e aí a gente pula lá de 5 mil anos antes de Cristo, né, desde a criação do ábaco também, aqui alguns registros, por exemplo, lá encontrados lá nas paredes das pirâmides sobre o processo de construção, e desde lá do ábaco, também desse período de 5 mil anos antes de Cristo, que era uma ferramenta que ajudava a realizar esse sonho de controlar os números, de calcular. Desde aquela época se
evoluiu bastante em diversos equipamentos e ferramentas que nos ajudaram a realizar esse sonho. Então o computador, vocês já pararam para pensar por que desse nome computador? Ele vem de computar, e computar é contar, é calcular. Então hoje, o nome computador tem muito menos a ver com o que a gente faz no computador. Porque o nosso objetivo quando compra um computador hoje em dia não é mais só contar, calcular. É muito mais do que isso. E por quê? Porque o nosso sonho de calcular levou a gente ter uma máquina tão poderosa, e os cálculos são também um meio e não um fim. Hoje, quando nós temos uma máquina com processador ultra rápido, com capacidade imensa de armazenamento, nós não temos mais como a ferramenta computador como um fim. Ele passa a ser um meio para que nós atinjamos outros objetivos que foram sendo agregados ao longo do tempo. E nós vamos ver um pouco como é que isso aconteceu. Então, do ábaco até o ENIAC, o ábaco criado lá pelos chineses, lá 5.000 anos antes de Cristo, até o ENIAC, que é dado como o primeiro computador eletrônico, né, em 1946, os objetivos eles começaram parecidos. Fazer conta, né, são um equipamento, uma ferramenta de fazer conta lá do lado direito, e um equipamento eletrônico para fazer conta, com objetivos militares, que foi criado, né, assim como todos os primeiros computadores eletrônicos foram criados com objetivos militares durante a Segunda Guerra Mundial, e que chegaram ao ponto em que, se você conseguia substituir os cérebros de pessoas por uma máquina que fazia cálculos em quantidade muito maior, em velocidade muito maior. Tudo bem? E aí? O que aconteceu de lá, de 1946 até hoje? Quais foram as transformações que fizeram com que aquela máquina que foi criada para calcular se transformasse em uma máquina para fazer muito mais coisas do que simplesmente calcular? Primeiro, houve uma enorme revolução. Primeiro, quando a gente fala em evolução, em passos lentos, né, evolução. Quando a gente olha uma fotografia de 1946 e uma fotografia de 2015, a gente considera que é uma revolução. Porque praticamente não dá para você reconhecer um computador que você olha hoje e aquele ENIAC e achar que as duas coisas são a mesma coisa. Porque não são. Nem na aparência, nem no peso, nem no preço, nem na tecnologia, mudou tudo. Então houve uma revolução nos computadores nesses 60 e 70 anos. Isso começou com uma evolução lenta, nos primeiros computadores mainframes, a IBM dominou o mercado, monopolizou o mercado, né, de computadores dos anos 50, dos anos 60, aqui no museu, hoje já peça de museu, mas um computador que foi largamente utilizado pela indústria, pelas grandes corporações, pelos governos, durante décadas, dos anos 50, 60, 70, até os anos 80. E essa evolução, ela foi ajudando todas as áreas que precisavam trabalhar com números naquele momento. Então, principalmente as áreas de engenharia, a área militar, cálculos de balística, todas essas áreas foram beneficiadas com o aumento da velocidade de processamento, o aumento da capacidade de armazenamento dos computadores, a redução do custo, a redução do tamanho e a popularização que foi decorrente disso tudo. Então, as áreas de engenharia, né, se começou a utilizar estações de trabalho que acessavam os computadores para se trabalhar com modelagem, primeiras plantas e projetos, né, feitos por computador. Todas as áreas que lidavam com números, elas foram beneficiadas pelo computador naquele momento. Então, era só mais ou menos uma evolução de algo que já tinha começado lá em 1946 ou antes disso. Se algo trabalha com muitos números e precisa fazer muitas contas, coloca um computador para fazer. Mas não foi só isso. Ao longo do tempo, os computadores começaram a ser experimentados para outras coisas. Aquela capacidade dele de fazer cálculos permitiu, por exemplo, que você utilizasse o computador, né, para o lazer. E aí se começou a utilizar aquilo que o computador fazia em coisas que não eram especificamente chamadas de computador. É o caso, por exemplo, dos videogames, que começaram como algum produto separado, vamos dizer assim, usando a tecnologia da computação, que foi levada para um dispositivo, um console. No começo, né, os arcades, as máquinas, você colocava ficha, né, para poder jogar. Depois, os consoles domésticos. Mas você está usando a mesma tecnologia do computador em algo que agora nós não chamamos mais de computador, chamamos de console de videogame. Ali está um console
que ainda funciona, que eu tenho em casa, de vez em quando eu ainda ligo para ouvir o barulhinho dele, que é um telejogo da Philco, que nos Estados Unidos ele foi lançado com o nome de Pong, da Atari, e que é um ícone na história, né, de todos os videogames. E isso é um computador, só que muitas vezes você, quando olha para o seu PlayStation, seu Xbox, você não pensa nele como um computador, você pensa como um console. Então já é um começo de uma transformação que começa a levar ao fim do computador. O fim do computador como algo que é só aquela cara de computador. Outra área que começou a se aproveitar da imensa capacidade de cálculo dos computadores, o cinema, por exemplo, a computação gráfica, o uso nos efeitos especiais, que começou lá nos anos 70, foi evoluindo com vários filmes espetaculares que muitas vezes ficaram famosos não por causa dos atores ou por causa da história, mas por causa dos efeitos especiais. Então o computador passa a ter uma presença determinante, uma figura importante na atenção das pessoas em relação a um filme. Por exemplo, Toy Story, que é uma ótima história, mas muita gente foi no cinema para ver o primeiro desenho animado de animação por computador, o primeiro longa-metragem. Então, é uma transformação na utilização do computador. Tudo bem, computador feito para fazer conta, e essas contas facilitam que a gente faça efeitos especiais, computação gráfica. Facilita que a gente utilize, por exemplo, com áudio, criação de música, criação de jogos. Aqui, um momento importante, a criação do microcomputador, que começou lá no meio dos anos 70, 1975, com o Altera 8800. Um outro marco importante, a criação do PC pela IBM em 1981. E aqui embaixo, a tela de abertura do Lotus 123. Né? Uma das mais importantes planilhas de cálculo. Né? E aí, mais uma vez, volta-se. Por que as pessoas quiseram comprar um IBM PC lá no começo dos anos 80? Porque ele trouxe para a pequena empresa, trouxe para o indivíduo a capacidade de fazer cálculo na sua própria casa, usando, ou no seu pequeno comércio, na sua pequena empresa. Então, novamente, assim como lá no começo os grandes computadores foram usados para trabalhar com números, quando os microcomputadores chegaram à mão das pessoas nos anos 70, eles foram importantes porque eles permitiram às pessoas a trabalhar com grandes quantidades de números nas pequenas empresas e as pessoas que utilizavam para a sua produtividade pessoal em casa. Mas não foi só isso, porque aí é o que acontece do fenômeno maker, né, que a gente está falando sobre toda essa festa da Campus Party. Quando as pessoas pegam uma ferramenta poderosa na mão, quando elas têm acesso a uma ferramenta, a conhecimento, a tecnologia poderosa, a criatividade delas começa a explodir. E aí começam a surgir coisas que não se imaginava, coisas que não se tinha planejado. Não se imaginava que o computador fosse utilizado para tantas coisas diferentes. Lá nos anos 80, o computador ganhou som, imagem, cores, com os primeiros kits multimídia. Até então, o computador era uma máquina que só tinha capacidade de mostrar letras e números na tela, sem cores, sem animação. O kit multimídia, que era algo que você comprava separado para instalar no seu computador, no caso de um PC. No caso do Mac, ele já vinha com toda essa capacidade. Mas os PCs, você tinha que comprar um kit multimídia para fazer com que o seu computador pudesse ter som, ali uma placa Sound Blaster, né, um sucesso dos anos 80, um drive de CD-ROM, né, e caixinhas de som que não vinham no computador. As pessoas não usavam o computador com esse objetivo, usavam para fazer cálculo. Se você quisesse ter jogos, sons, assistir vídeos ainda muito, né, de baixa qualidade, você tinha que instalar um kit multimídia. Aí o computador passa a ser, a partir do meio dos anos 80, uma máquina de produção de conteúdo. As pessoas criativas começam a exigir, demandar soluções, por exemplo, como a editoração eletrônica. Já que eu tenho um computador com capacidade gráfica, com telas, qualidade da imagem, eu posso produzir material de boa qualidade na minha casa. Naquela época ninguém falava em web, aliás, a web não existia. Então você produzia graficamente e transformava aquilo em papel. As pessoas começaram a criar comics, começaram a criar cartazes, folhetos, jornaizinhos, magazines, fanzines, né, usando um computador em casa, algo que antes era inimaginável. Você precisava ter grandes recursos, chegar até uma gráfica que conseguisse imprimir algo para você em uma grande tiragem. Naquele momento começa, então, o computador a ser usado como uma gráfica doméstica.
onde você pode publicar um livro, um fanzine. E aí vem, então, de 85, o começo, né, do uso dos BBS, até 1990, o lançamento da web, e até 95, que foi realmente a explosão da web, né, no mundo todo, acontece uma outra transformação muito grande, que a computação passa, então, a ser parceira, irmã, e andar junto com a comunicação. E agora, as pessoas não compram mais computador a partir daquele momento para fazer conta. Elas não compram mais o computador para ver só para fazer conta, ou só para jogar, ou só para criar os seus textos, o seu material. Elas compram o computador para se comunicar. O computador poderia, então, ser chamado de computador comunicador, porque grande parte do tempo, né, se você cortar a conexão do computador, ele serve para muito pouca coisa. Eu diria até que, para a maioria das pessoas, ele não serve para nada. Se você cortar o Wi-Fi, cortar a rede, cortar todas as conexões do computador, quanto tempo você vai aguentar ficar na frente desse computador sem fazer as coisas que você quer? Então, o objetivo de uso do computador, aquele sonho inicial, né, que era ordenar, calcular, trabalhar com grande quantidade de números, ele começa a se transformar por causa da multiplicidade de usos, e isso faz com que as possibilidades aumentem. E as possibilidades aumentando, as pessoas vão colocando mais a sua criatividade. E aí o que acontece? Isso começa a tomar um grande valor, começa a criar um grande valor e tomar a atenção das pessoas. E hoje, isso não é de hoje, né? Isso é de 2013, mas a situação hoje é mais drástica ainda, né? Sobre o quanto a atenção das pessoas está ligada às coisas relacionadas com computador, logicamente, com web, né, com comunicação. E aqui uma tabela com quanto se tem investido em mídia no mundo, em cada um dos tipos de mídia. Começando aqui de baixo, o cinema, que teve a sua importância no começo do século passado muito grande. O videogame, apesar, né, de ser uma indústria imensa em matéria de venda de jogos e consoles, ainda é uma área pequena para investimento em propaganda, né, em marketing. Aqui uma série de outras opções: rádio, jornal, TV a cabo. A TV aberta está em segundo lugar. E em primeiro lugar, ou seja, de todo o dinheiro investido em propaganda e marketing no mundo em 2013, a internet tomou o lugar, né, da TV aberta, que era o espaço onde esse dinheiro ia. Isso é só para mostrar o quanto o computador passa a ter importância em vários mercados. Ele começa a mexer em diversos mercados. Mercados de cinema, de jogos, de propaganda. E então nós não temos mais uma máquina só de calcular. Nós temos uma máquina de fazer propaganda, uma máquina de comunicar. E o computador passa então a ficar portátil. Surgem, né, lá nos anos 90, os computadores menores, a princípio, né, os primeiros notebooks, que nem parecem, né, os notebooks que a gente tem hoje. Surgem os palm tops, né, os computadores portáteis ou de mão, que são o passo anterior aos smartphones. Né. Surgem os tablets, né, os que a gente está utilizando, que tem crescido bastante. E o computador portátil, finalmente, ele se une à comunicação. Porque aquele palm top que foi mostrado antes, ele era um computador portátil, esse do lado direito, mas ele não tinha conexão. Então, mais ou menos como eu falei para vocês, qual é o objetivo de se comprar um computador hoje? Comunicar. Se eu tenho um computador que não se comunica, ele serve para muito pouca coisa. Aqui eu coloquei o iPhone porque é um ícone, é um momento importante, em que as pessoas passaram a ter desejo de possuir um computador de mão que também fosse um telefone. Existiam outros smartphones antes do iPhone, mas o iPhone foi um marco. Até maior prova disso, se você olhar, todos os smartphones hoje são cópia, né, do que foi o iPhone pelo sucesso que ele teve. Eu particularmente não uso o iPhone, uso Android, acho melhor, mas o iPhone foi um ícone de transformação e de modificação no comportamento das pessoas em relação ao computador. Computador? E aí a gente para e pensa, mas isso é um computador? Com toda certeza. E muitas vezes a gente não se dá conta.
nós não pensamos o smartphone como um computador. Na verdade, ele é uma reunião de vários computadores em um dispositivo só. E esse computador, assim como a gente falou antes, que o computador passa a ser máquina de entretenimento, educação, trabalho, lazer e tal, ele passa a fazer parte do seu dia a dia. Não existe nenhum outro objeto que você tenha mais tempo de contato, a não ser a sua roupa íntima, provavelmente, né? Mas fora isso, qual outro objeto que você fica mais tempo colado com ele, encostado no seu corpo, do que um smartphone? No passado ainda tinha um relógio de pulso, que velho que nem eu ainda usa a maioria, né? Hoje, aliás, eu estou vendo aqui, tem gente, ó, denuncia a idade, viu, gente? Quem usa relógio de pulso, né? Se não quiser parecer velho, não use, porque a não ser o relógio de pulso, que as pessoas normalmente usam de manhã, óculos e tal, a maior parte do tempo a gente está com um smartphone na mão ou no bolso, né, colado no nosso corpo, e esse objeto é um computador que nos dá acesso a uma série de recursos, logicamente, todos sabem: telefone, televisão, rádio, cinema, jornal, revista, game player, music player, GPS, agenda de telefones, calendário, câmera, lanterna, etc, 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 etc. A gente poderia ficar falando aqui horas sobre os diversos usos dos smartphones ou os diversos usos do computador que você tem no seu bolso hoje. Qual a relação entre eles? Entre aquele computador IBM imenso, isso é um computador só, tá? Do lado esquerdo ali. E esse smartwatch aqui no seu pulso. Ambos nos trazem os benefícios da computação. Aquele primeiro muito mais limitado do que esse segundo. Pasme, né? Aquela sala cheia de máquinas, de equipamentos, uma capacidade muito inferior a isso que pode ser carregado no seu pulso. Mas os objetivos são basicamente os mesmos. Você só consegue utilizar esse relógio ou um smartphone para fazer tudo o que você faz porque ele é capaz de fazer cálculos rápidos com grandes quantidades de números e armazenar e lidar de maneira eficiente com todos esses dados numéricos. Então, os objetivos são os mesmos. Então, bom, nós temos aqui um vídeo que eu vou passar muito rapidamente, que é a introdução de um documentário chamado A Era da Transformação. Eu vou passar e vou explicar para vocês, até porque o áudio ele não está muito bom, tem legenda, tá? Mas o áudio não está muito legal, que mostra o seguinte: no passado, passado não muito distante, por exemplo, o Programa Espacial Americano, 1960 até 1970 e poucos, em todas as missões, né, de ida do homem à Lua, se investiu imensamente em computação. E esse cara, o Bob Cringely, ele demonstrou de uma maneira bastante simples o seguinte: ele foi lá na NASA, pegou uma bicicleta e chegou lá com a sua bicicleta e tirou do bolso um GPS, um MP3 player, um medidor de pulso, um medidor de pulsação, né? Um computador de bordo conectado à bicicleta, ou seja, coisas que hoje você nem precisaria ter essas coisas separadas. Você poderia ter todas elas em um smartphone só que faz tudo isso. Mas ele tirou tudo isso do bolso e mostrou que em meio quilo de tecnologia, esse documentário é de 2011, você podia carregar mais poder computacional do que toda a NASA tinha em 1969, quando colocou o homem na Lua. E mais impressionante do que isso ainda, que isso tudo custa menos de $1.000 hoje em dia. E que em 1969, se fossem criar computadores com a mesma capacidade, iria se gastar mais de $11 bilhões para você ter as coisas que você carrega no seu bolso hoje em dia e que fazem as coisas triviais, que nós consideramos triviais, mas que eram essenciais para fazer uma viagem à Lua e voltar. Que mais importante do que ir era garantir a volta. Então, imagine toda essa evolução, esse vídeo, como eu disse, é um vídeo bem rápido, para mostrar, e aqui não vou me deter muito tempo, porque a gente pode encontrar essa tecnologia toda em coisas que a gente não se dá conta. E aí, é mais ou menos o que eu falei aqui logo no início,
a gente não se dá conta, muitas vezes, que os computadores estão muito próximos da gente, porque eles começaram a se transformar nos objetivos que a gente dá para eles e começaram a se transformar no formato. Então, hoje, por exemplo, a maioria dessas pulseiras que são usadas para atividade física, controle da saúde, tem uma capacidade muito maior do que o PC vendido há 10 anos atrás. Não precisa ir lá em 1969. Se você pegar o computador pessoal top de 10 anos atrás, ele não tinha a capacidade de processamento e a capacidade de memória que você tem no Jawbone, uma pulseira. Você carrega no bolso, no pulso, depois conecta no computador, o cabo. Hoje tem o Bluetooth, o Wi-Fi, e aí você transfere todos os seus dados, o seu computador, o seu smartphone analisa aqueles dados e te dá dicas, sugestões de atividade física, de alimentação, de saúde, coisas extremamente sofisticadas que no passado eram inimagináveis porque o poder computacional era muito caro. E hoje isso se transformou de maneira absurda. O Google Glass, que não é lá aquele sucesso, né? Se fosse, teria aqui várias pessoas. Tem alguém com Google Glass aqui agora? Não é um sucesso, senão a gente teria um monte de gente usando aqui. O problema é o preço, né? Mas, não sei, pode ser que, né, se transforme em algo, né, fantástico daqui a alguns anos, né? São várias tentativas, né, de diversas formas diferentes. O próprio Apple Watch, né? Será que isso vai dar certo? Porque as pessoas já acostumaram de usar um relógio de pulso. Será que elas vão querer voltar a usar um relógio de pulso? E, além do mais, continuar com o smartphone no bolso? Porque se fosse um substituindo o outro, mas você ter que carregar dois... Bom, quando a gente, então, fala de computadores, nós estamos falando de wearables também, né? Estamos vestindo computadores, não só usando os computadores como objetos em cima da mesa de trabalho ou de casa, mas nós estamos carregando esses computadores no nosso corpo. Nós estamos dirigindo computadores, tem vários computadores em qualquer carro que você dirige hoje. E mais no extremo ainda, nós estamos sendo dirigidos por eles. É o caso do carro autônomo do Google, né? Que você não só usa um carro que tem acessórios de computador, mas é o computador quem guia você e te leva de um local a outro. Então nós estamos transformando novamente as utilidades da computação e estamos carregando computadores sem perceber que eles são computadores, e os computadores estão mais próximos, mais acessíveis, mais presentes no nosso dia a dia, mas com outros nomes. Por isso eu falei, né, e escolhi o título para essa fala de O Fim do Computador. As coisas passam a ser computadores, então nós não precisamos mais chamar de computadores. Você não chama o seu smartphone de computador. Espera aí que eu vou pegar meu computador para ver, né, o significado de uma palavra no Google. Espera aí que eu vou pegar meu computador para ver que horas são. Ou vou colocar o meu computador para me acordar amanhã às 8 horas da manhã. Ou espera aí que eu vou tirar uma câmera com o meu computador. Tirar uma foto, né, com o meu computador. Você não pensa assim, você não fala assim. Então o computador deixa de ter esse nome porque outras coisas passaram a incorporar computadores e computadores passam a ser outras coisas. Então nós temos coisas com capacidade computacional. Então, o que está acontecendo com o computador tradicional? Porque quando você fala em computador, o que vem na sua mente? CPU, teclado, mouse, monitor. Confere? Quando eu falo para vocês, vai lá no computador, você já sabe onde ir, né? Na sua cabeça vem essa memória. Tem que ter um teclado, tem que ter um mouse, tem que ter uma tela. Isso é o computador para nós, na nossa concepção, né? Igual eu falo para você, vai lá na mesa, você já tem ideia, que tem 4 pernas, pode ter algumas mesas diferentes e tal, mas tem lá, tem um tampo, tem 4 pernas. Então a ideia de computador é essa. Só que o mercado brasileiro de PCs, em a matéria de 2015, falando sobre o final do ano passado. Houve uma queda de 25% na produção e venda de PCs, de computadores do jeito que a gente costuma chamar. Pode-se falar, bom, mas é a crise, tudo caiu 25% nas vendas no final do ano passado. Mas fora do Brasil também, as vendas de PC mantêm queda de 2,4%, as vendas mundiais, tá, de PCs. Então, pensando que ainda tem países que ainda estão no momento de crescimento na fabricação e compra de computadores, mesmo assim, você somar o mundo todo, há uma queda na venda de PCs. E
Um dado de 2013 aqui da Forbes, nessa matéria da direita, um estudo do IDC aponta que 87% dos dispositivos conectados em 2017 serão tablets e smartphones. 87%. Esses outros 13% serão computadores. Então, até por causa do nosso principal objetivo hoje ser muito mais comunicação do que cálculo, o computador, do jeito que a gente conhece, ele passa a estar menos presente, menos importante, matéria de indústria, de economia, e outros objetos com poder computacional passam a ter destaque, presença e passam a oferecer mais facilidades para as nossas vidas, mais recursos para as nossas vidas. E aí surge então um conceito de internet das coisas. Se as coisas são computadores e a internet é uma rede de computadores, a internet vira uma rede de coisas. 87% do que está conectado à internet em 2017 não serão computadores, serão coisas, então a internet será das coisas e não uma rede de computadores. E aí surgem oportunidades de criação de soluções, de aplicativos, de hardware, de dispositivos, de interfaces que liguem essas coisas à rede. Que coisas? Todas essas que a gente pode ver aqui, as coisas do dia a dia, as coisas da agricultura, da área de consumo de energia, de segurança, gerência de edifícios, telemedicina, saúde, todas essas coisas têm dispositivos conectados à internet e esse é um dos objetivos da gente utilizar a computação hoje em dia. Colocar computação nas coisas. Bom, as coisas então são computadores e os smartphones tomam, é uma coisa, né? Um smartphone é uma dessas coisas que não era computador, né? O telefone passa a se conectar à internet, o smartphone é um computador conectado à internet e no Brasil, pela primeira vez, em 2011, importante isso, a data da matéria 2011, a venda de smartphones passou pela primeira vez, desculpa, aqui não é no Brasil, no mundo. Em 2011, pela primeira vez, a venda de smartphones passou a venda de PCs. Hoje, o que está acontecendo de 2014 para 2015 é os tablets passarem a venda de PCs também. Então, em primeiro lugar, a venda de smartphones, segundo lugar, a venda de tablets, em terceiro, a venda de PCs. É o que vai acontecer de 2014 para 2015 no mundo, porque no Brasil isso já aconteceu no ano passado. A venda de tablets já foi maior do que a venda de PCs. Então, no Brasil isso aconteceu antes, né, do que no mundo todo. E esses são alguns sintomas, né, dessa mudança. O tablet ultrapassa as vendas de desktop e notebook pela primeira vez em 2014. Bom, e aí, quando a gente fala então em coisas, e aí eu peguei um exemplo do smartphone, por ser o que está mais presente, o que está mais próximo, né, mais acessível para a gente, e eu peguei alguns exemplos aleatórios de como essas coisas passam a oferecer oportunidades quando você coloca a sua capacidade criativa para usar esse poder computacional que agora é barato, fácil, próximo e não muito complexo de lidar. Esse é um exemplo. Coloquei exemplos aleatórios porque existem exemplos muito mais interessantes, talvez, do que esses que eu coloquei aqui. O problema é que ninguém é capaz de acompanhar todas essas novidades. Eu não tenho conhecimento de todas as coisas interessantes que estão acontecendo no mundo em matéria de uso dos smartphones e dos aplicativos. Então eu coloquei as coisas que chegaram até mim e que eu tive acesso, mas eu tenho certeza absoluta que tem coisas muito mais interessantes acontecendo em lugares que eu não fui, que foram publicados em revistas que eu não li, em sites que eu não acessei. Então são alguns dos exemplos. Esse é um equipamento criado para transformar o seu smartphone num microscópio que é capaz de, usando o recurso da câmera do smartphone, identificar, por exemplo, se uma água é potável ou não. Então você está lá na beira de um rio e eu quero fornecer água para uma população e eu preciso fazer uma análise daquela água e eu consigo pegar um copinho da água ali e o meu smartphone, ele vai me dizer se aquela água é potável ou não, a partir do uso de um dispositivo que transforma o smartphone num microscópio que custa menos de $200 e um aplicativo que faz a análise daquela água para mim. Não é só que ele me mostra, porque se eu não conhecer, aqui está o poder computacional, né? Não adianta nada eu olhar. Outro dia aconteceu num local,
Eu cheguei num bebedouro e lá tinha uma tabela com uma análise. Essa água tem não sei quantos microgramas de não sei quantos microgramas, não sei o que lá, tal. Tinha umas 500 informações sobre a água do bebedouro lá. Aí eu falei, virei para a pessoa que estava comigo, e aí, isso quer dizer que eu posso ou que eu não posso beber essa água? É isso que me interessa. Eu não sou bioquímico para saber se isso é bom ou se é ruim. E a capacidade computacional do smartphone, ela faz com que ele seja capaz de identificar naquela imagem que foi capturada por aquele microscópio, se aquela água é potável ou não. Outro exemplo, eu posso transformar o meu smartphone em um detector de metal, por medidas de segurança, tornar isso muito mais barato, por exemplo, o processo, né, de detecção de segurança, detecção de metal. Eu posso garimpar bitcoins usando o meu smartphone. Existem softwares, lógico que ele não vai ter a rapidez que você teria num supercomputador ou num cluster, né, de centenas de processadores, mas você pode, por lazer, colocar o seu Android para garimpar bitcoins. Você pode identificar dados de passaporte usando o NFC, aproximando o seu smartphone de um passaporte, ele vai fazer a leitura do código. Inclusive tem gente usando capa de chumbo nos passaportes hoje para as pessoas não capturarem as suas informações. Só de aproximar um dispositivo NFC você consegue ler um passaporte. Pode conectar uma interface no seu carro e fazer uma análise, um diagnóstico do seu carro, né, do seu motor, como é que ele anda, né, a força, potência, consumo através de um smartphone. Pode medir distâncias, tamanhos, dimensões de objetos através da câmera. Já tem, inclusive outro dia eu precisei de uma régua, eu não tinha uma régua. Eu baixei um aplicativo que é uma régua. Você coloca ele o objeto em cima da tela do seu smartphone e ele tem uma régua. Ele te fala quantos centímetros e milímetros tem um objeto, né? Então, são coisas que a gente muitas vezes duvida. Você pensa assim, eu preciso de tal coisa. Será que tem um aplicativo para isso? Você entra lá no Play Store e tem. Você fala, não é possível. Como alguém pensou nisso? Eu achei que ninguém ia pensar nisso antes de eu precisar disso. Alguém pensou e criou e colocou lá. O smartphone pode medir a altitude e pressão atmosférica. E aqui nós estamos falando de capacidade computacional e de todos os sensores e dispositivos que antes eram inacessíveis, né, e que hoje estão presentes e são baratos, estão em todos os smartphones praticamente, né, receptor de GPS, acelerômetro, medidor de temperatura. Você pode rodar um servidor web no seu smartphone. Pode colocar páginas web, lá, porta 8080 lá, no seu smartphone e ele se transformar num servidor web. Pode rodar Linux. E aí, bom, se você pode rodar Linux, pode executar praticamente tudo que você rodaria num PC com Linux, você pode rodar no seu smartphone. Pode encontrar peixes, colocando aquele dispositivo, você amarra uma cordinha nele, coloca dentro d'água, ele é um radar que emite um sinal e envia para o seu smartphone o resultado, a resposta desses radar, sonar, para você identificar se tem agora me fugiu o nome lá, como é que chama? Cardume. Tem um cardume de peixe debaixo do local onde você está pescando. São coisas que você pensa, bom, isso não interessa a mim, eu não sou pescador, mas a variedade é tanta que várias dessas coisinhas, né, algumas delas vão afetar a sua vida, vão te interessar. Por exemplo, classificar café no meio de uma plantação, né, coloca lá um dispositivo chamado de nariz eletrônico e ele identifica, por exemplo, a qualidade de um café. Aqui um exemplo muito interessante de um projeto brasileiro, um aplicativo chamado My Fun City. Eu acho que já foi apresentado aqui na Campus Party numa edição anterior. É uma rede social onde você avalia a qualidade dos serviços públicos. Você baixa o aplicativo, utiliza para, por exemplo, classificar e dar nota. Como é que é, por exemplo, a segurança no bairro onde eu moro? Como é que está, por exemplo, o transporte público num determinado ponto? Estou aqui esperando há mais de 1 hora um ônibus e não aparece. Eu entro lá e faço uma classificação. E você vê a classificação que as outras pessoas fizeram sobre aquele mesmo local. Eu consulto se um local é violento, é perigoso ou não, a partir da avaliação que as pessoas fizeram. E isso agora tem sido usado pelo setor público, pelo executivo, pelo legislativo, para tomar decisões sobre políticas públicas a partir do resultado do que as pessoas estão achando dos serviços públicos. Então, existe já uma interação entre a produção de dados desses aplicativos que estão rodando no smartphone e
os governos e legisladores para resolver os problemas do setor público. MyFundCity, então, fica a dica, uma sugestão. E o que importa, então, não é mais o computador. O que importa é a computação. É aquela capacidade que nós tínhamos, que o homem precisou para trabalhar com números, ela foi evoluindo. A capacidade dos computadores se transformou em algo fantástico, extraordinário. Nos colocou outras possibilidades, nós aproveitamos essas oportunidades, transformamos o computador em máquinas de entretenimento, lazer, educação, saúde, trabalho, que é o que a gente tem utilizado hoje. Nós mudamos a forma de usar, de ver, de trabalhar, né, com o computador, e o meu objetivo era mostrar isso para vocês, porque a gente, muitas vezes, como eu disse, na história da criança que vai crescendo junto com os pais, a gente está lidando todos os dias com a tecnologia, a gente não percebe essa transformação. Então, o que nos interessa é o resultado da computação e não o computador. Então, pode-se dizer que o computador como máquina, com aquela cara que a gente falava sobre lá, teclado, mouse, monitor, CPU, aquilo é irrelevante. A própria queda nas vendas, isso não importa mais. E, para eu que estou aqui na Campus Party, o que isso me afeta? Muitas pessoas ainda não perceberam o potencial da área de computação e muitas pessoas ainda não se interessaram por essa área. A gente não enxerga um crescimento do interesse dos estudantes, por exemplo, pelas áreas de engenharia de computação, ciência da computação, sistemas de informação, elétrica, eletrônica, robótica. A gente não tem percebido um crescimento do interesse no mesmo ritmo dessas transformações, e a gente vê muito mais usuários interessados em tecnologia do que gente preparada ou se preparando para contribuir. E aqui estão alguns números. Na área de computação, por exemplo, no Brasil, faltam 45 mil profissionais de TI. TI é o termo que envolve tudo, né? Envolve computação, sistemas de informação, mas um déficit imenso, 2014 na Folha de São Paulo. Sobram vagas com salários de até R$10 mil na área de TI, o G1.com, também matéria de 2014. E por quê? Tem muita gente que, talvez por pensar assim, mas esse negócio de trabalhar com computador, será que o computador continua sendo relevante? As pessoas não enxergam, por exemplo, que alguém que faça ciência da computação, engenharia de computação, ela não vai mais trabalhar com computador. Ela vai trabalhar com a oferta de computação, de recursos, de soluções de computação para as pessoas. Então, cresce o número de usuários, logicamente, todos os dias, mas não cresce o número de criadores, de makers, de pessoas que... existe aqui é o local dos makers, mas nós somos poucos no meio de tanta gente que consome tecnologia. Quem vai produzir essa tecnologia? Alguém tem que tomar essa responsabilidade. Algumas iniciativas estão acontecendo, por exemplo, aqui uma matéria de 2014 do G1, o empresário organizou uma gincana para estimular o interesse dos jovens em tecnologia da informação. Então, está se precisando fazer coisas como essas, como eu estou fazendo aqui, né? Eu estou contribuindo para isso, trazendo para vocês essas informações e despertar o interesse de vocês para que mais gente se transforme em produtor de conteúdo. Nos Estados Unidos, por exemplo, em Harvard, a matéria de ciência da computação, introdução à ciência da computação, é a disciplina mais procurada por todos os alunos de Harvard. Não é pelos alunos da área de eletrônica ou de computação, não. Os alunos de direito, de filosofia, de letras, de contabilidade, eles vão lá fazer, é a matéria mais procurada por todos os alunos da Universidade de Harvard. A matéria que tem a maior concorrência de inscrições é a matéria de introdução à ciência da computação. Por quê? Talvez porque eles já tenham percebido essa transformação. Precisamos compreender o potencial e a tecnologia para poder contribuir, para poder usar de maneira inteligente e contribuir para o crescimento das possibilidades. Qual é a conclusão, então? O fim do computador é uma enorme oportunidade para investir o seu esforço na computação. Vamos pensar em lógica de programação, vamos pensar em criação de gadgets, de trecos, né, de interfaces,
Vamos pensar em aplicativos, em soluções que cada dia ficam mais fáceis, né, de se criar. Na verdade, não é o fim do computador, mas apenas uma transformação que precisa de gente criativa para fazer acontecer. Gente criativa, temos muitos, é uma qualidade, né, dos brasileiros, segundo os próprios estrangeiros dizem, né, o brasileiro é muito criativo, principalmente os jovens, né, vocês que estão aqui, usem essa força, essa energia criativa para criar mais e não só utilizar tecnologia. Qual é o seu sonho, então? O sonho de Ícaro era voar. O sonho de quem criou os computadores era fazer conta. Qual é o seu sonho? Já que o computador hoje não serve mais só para calcular, para fazer conta, tente encontrar um lugar para realizar o seu sonho usando toda essa capacidade que a gente desenvolveu até agora. Tem uma música que foi feita para essa apresentação, a gente teve um probleminha aqui no áudio, mas foi criada por um aluno meu, Rafael Castro, chamado Fading Light, que era a trilha sonora para o fim do computador. Depois eu posso disponibilizar isso. Eu tenho um blog que está aqui no final, vou colocar o endereço, e vocês podem, coloco lá a música para vocês ouvirem. Eu sou doutor e mestre em engenharia de produção, me formei na graduação em administração, mas também em computação, naquela época chamava tecnologia em processamento de dados. Fui analista, programador durante muito tempo, até hoje, há 31 anos. Comecei programando em BASIC, passando por COBOL, Fortran, C, Assembler e tudo mais. E há 25 anos eu sou professor nas áreas de inovação e tecnologia. Atualmente eu trabalho na Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas, no campus de Varginha, e coordeno um mestrado em administração pública, lá na Unifal-MG. Publiquei alguns livros, são todos no Kindle. Quem quiser, todos não, alguns eu não coloquei ainda por questão de direito autoral, mas alguns estão no Kindle, e esse ano deve sair o resultado da minha tese de doutorado, que é uma pesquisa no Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí. Lido com startups, com pequenas empresas. Essa aqui é uma empresa criada por meus alunos, que lançaram um site de alcance mundial, traduzido para várias línguas, chamada Bevisto, que é bevisto.com, que é um site de curadoria de informações. E aqui estão os meus dados de contato. Espero ter despertado o interesse e a atenção de vocês para as oportunidades que a gente tem com a computação. Obrigado pela atenção. Obrigado, e se tiver alguma pergunta...